Comprar um notebook gamer é uma tarefa extremamente complicada, porque quando a gente vai pesquisar no mercado tem várias opções, diferentes modelos, diferentes configurações na mesma marca, tem diferentes modelos com o mesmo nome e aí você não sabe o que muda, mas eu tô aqui para te ajudar a descomplicar esse processo e provavelmente para você que tem um pouquinho mais de dinheiro sobrando, essa é uma excelente opção para você colocar no seu radar, para você, enfim, ter acesso ao seu primeiro notebook gamer ou dar um upzão naquele brabo velho de guerra que já tá na hora de se aposentar. Vambora conhecer o Lenovo Lock, uma remodelação da linha já consagrada aqui no mercado brasileiro, que vem aí para bagunçar a concorrência e trazer não só um visual mais bonito, mas também uma configuração mais parruda que os seus concorrentes. Aí já de antemão aviso que esse aqui não é um unboxing verdadeiro, porque assim como grande parte das coisas que eu trago aqui para conteúdo nesse canal, não sou eu que comprei. Então agradeçam ao meu amigo Carlos, que comprou esse notebook em menos de meio dia. Ele já me mandou para eu poder gravar o vídeo, fazer o review e a gente também fazer a migração do sistema operacional dele, que veio com Linux. Se você está de olho nesse computador ou quer saber como trocar o sistema operacional desse PC, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo nos detalhes. Vambora! Vamos começar aqui abrindo a caixa. Então, meu amigão, agradeçam a ele aqui nos comentários, por favor, se você gostar desse vídeo, porque vai dar muito trabalho. E, cara, quem em sã consciência compraria o seu computador gamer e, ao invés de usar e já desfrutar dele, entregar ele para outra pessoa? Pois é. Logo de cara, bom, já vemos, deixa eu ver, tem coisa aqui dentro, vamos ver, vamos com calma, por partes. Temos acesso aqui à fonte do nosso carregador, uma fonte de 170 watts, muito boa, num conector proprietário aqui, e isso já dá bastante margem para a gente acreditar que a performance desse produto, apesar de ter uma placa de vídeo de entrada, estamos falando de uma RTX 4050, vai estar tendo aí todo o seu suporte uma questão de energia. Cabo aqui da fonte. Veio uns manuais, coisas de Copilot, que pouco importa pra gente. E aqui já tá o nosso bichano. Cara, eu gosto bastante desse tipo de proteção que eles mandam lá nos notebooks, porque isso aqui ajuda bastante a mitigar os erros e problemas na carcaça que o nosso maravilhoso Correios brasileiro costuma causar, não é mesmo? Logo de cara, já temos o bichão aqui, cara, não é tão pesado, se eu não me engano ele tem 1,5 kg, ele não é tão pesado assim, tem uma pegada um pouco mais profissional, mais discreta, ele tá com essa carinha aqui nesse cinza bem bonito, tudo em plástico, não é muito espesso, cara, não é pesado, eu não consideraria ele ser tão pesado, dá pra levar na mochila de boa, principalmente porque estamos falando aqui de um notebook de 15 polegadas, cara. São 15.6. Essa especificação aqui veio com Intel i7 3650H. Veio com uma RTX 4050, 16 GB de memória RAM nativo de fábrica e 512 de armazenamento em SSD. Vamos dar uma olhadinha aqui no visual. Cara, não é muito espesso. Acho que é uma finura boa de notebook. Não tem nada aqui desse lado. Do outro lado, contamos aqui com uma porta USB-C, um switchzinho para você travar a sua webcam, entrada P2, uma porta USB-C, na saída de trás. Contamos aqui com saídas de arrefecimento, eu acho que é muito bom quando ele já joga aqui para trás, diferentemente do Acer Nitro, que tem aquela saída na tela que a galera costuma não curtir muito. Eu gosto bastante dessa solução. Cara, deixo o notebook um pouquinho mais comprido, mas sinceramente não vejo isso como um problema. Aqui, então, temos duas portas USB-C, temos aqui a porta do carregador, porta de internet, entrada HDMI e nada mais. Vamos dar uma olhada na carinha dele, primeira vez que eu tô tendo contato com esse bichano. Mano, tamanho é legal. Cara, eu gosto muito desse teclado de Lenovo, cara. É muito gostoso essa tecla, tem um perfil um pouquinho mais baixo, mas, sinceramente, é bem confortável para você ficar digitando aqui. O touchpad é grande, textura boa, o clique dele aqui é bom também, é maneirinho. E, sinceramente, uma coisa que eu gosto bastante, que eu aprendi a apreciar nos notebooks, vendo review de outros canais, é de que o botão de ligar tá separado do teclado. Porque se você tiver algum tipo de problema, você não fica sem ligar o notebook. Então, isso é uma coisa show de bola. Show de bola mesmo. Vamos dar uma olhada na parte de trás. Vamos abrir ele pra gente ver com a questão de upgrades. Mas, principalmente, você que comprou esse carinha aqui,
e quer fazer a troca do sistema operacional, porque hoje em dia, como tá tudo muito caro, qualquer oportunidade de economizar, a gente tem que estar aproveitando. E eu vou mostrar para vocês, pelo que eu pesquisei, é um processo super simples. Eu nunca tive contato com Linux, mas já tive experiência com formatação e instalação de sistema operacional Windows em outros computadores. Acredito que não teremos problemas. Vou pegar minha chave aqui. Vambora. Esse kitzinho aqui, cara, salva muito a nossa vida, velho. Ele tem várias opções aqui de chavinhas. E nessas horas, ó, vai tudo rapidinho. Vou abrir aqui e aí já volto pra vocês. Cara, já de antemão aqui, já falo coisas que me gostam, me agradam, né? Não tem tantos parafusos assim, porque o meu Cernito tem parafuso pra caramba. E logo de cara, esse primeiro parafuso aqui, ó, não saiu. Esse aqui saiu, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Eu prefiro quando os parafusos ficam presos assim, porque, velho, esses parafusinhos assim, qualquer brincadeirinha eles desaparecem, que é uma beleza. Vamos lá, eu já volto com ele aberto pra vocês. Aqui eu menti pra vocês. O parafuso não fica preso, não. Mas vambora. Vocês viram que aqui, ó, é tudo na hora. Quem sabe faz ao vivo. Já diria o Faustão. Vambora, eu vou só pegar um Breguet Johnson de plástico pra gente não estragar a carcaça. E já volto. E essa aqui é de longe a primeira dica que você precisa ter pra você abrir o seu notebook, cara. Evite ao máximo utilizar coisas de metal, porque você vai estragar. Plástico, sempre com plástico. Metal, sempre com metal. E aí, com muito cuidado, você procura um lugar aqui. Deixa eu só... Cara, vou colocar esse plástico aqui embaixo. Plástico do plástico. Que a gente tem certeza que a gente não vai arranhar o notebook à toa e muito menos a mesa. Procura por algum lugar que você veja que tem uma certa facilidade, mas sempre com muito cuidado. Porque assim, cara, é um processo meio chato esse aqui, tá? Não vou negar, mas ainda assim dá para fazer tranquilamente. E aí a gente vê como que tá a facilidade para upgrades. Eu vou com toda a calma do mundo, talvez ele demore mais do que realmente precise, porque eu quero ter muito cuidado com as coisas do meu amigo, obviamente. Ai, e aí se fazer muita força, ó, você vai soltando. É um negócio meio chato, assusta. Mas é basicamente isso. Eu comprei isso aqui num kit de chavinhas que veio quando eu fui mexer no meu primeiro notebook, cara. Isso aqui, desde então, ajuda muito. É legal você fazendo um checking point assim, ó. E aí você só vai girando ele. Escapar aqui do plástico. Mas eu tô entortando toda a gravação, né? Calma aí. E pimba! Vambora! Lenovo Lock. É um pouco chovendo molhado, tá ligado? Mas, sinceramente, cara, esse espacinho vazio aqui, ó, daria pra botar uma bateria maior, né? Mas a gente não tá falando de um produto topo de linha. Então aqui temos facilidades a upgrades. Vamos ver como aqui ele já consta com 2 módulos de memória. Provavelmente embaixo dessa fita aqui deve ter os parafusos, provavelmente, estou falando bem como leigo, né? Temos aqui um SSD, temos aqui nosso módulo do Wi-Fi. E, cara, é um sistema de resfriamento aqui bem robusto, tá? Eu não sou exatamente muito expert em notebook. Temos aqui, ó, 2 saídas de alto-falante, as 2 memórias RAM. Temos espaço para dar upgrade, para colocar mais um SSD NVMe, daquele tamanho, se eu não me engano, é 2280. Posso estar falando besteira, talvez corrija na edição. Mas, cara, temos 2 heat pipes, temos 2 ventoinhas, acredito eu, que devam estar bem individualizadas. Vamos ver se aquecimento é realmente um problema, mas, sinceramente, não quero perder muito tempo por aqui. Show de bola, curti bastante o projeto desse notebook aqui. E agora que a gente já viu que tá tudo certo, basta você fazer a criação de um pendrive bootável com o Windows. Eu percebi enquanto eu editava esse vídeo que eu esqueci de gravar o passo mais importante, porque eu já tinha o pendrive pra gente inicializar no processo de troca do sistema operacional do computador. Mas basicamente, você vai precisar de um pendrive com pelo menos 8 GB livre e ele precisa estar formatado sem nenhum arquivo dentro dele. Para isso, espeta ele no seu computador, abre o seu navegador favorito e digita mídia de instalação Windows. Dá um Enter, pesquisa aqui
vai no segundo link, baixar o Windows, pode escolher tanto o 11 quanto o 10, mas fica aqui avisado que o Windows 10 vai perder o suporte em outubro deste ano e ele vai parar de receber atualizações de segurança. Então aqui, ó, a gente vai criar mídia de instalação do Windows 11 e aí você precisa baixar uma ferramenta para poder criar esse pendrive. Baixou a ferramenta, vai aqui nos seus arquivos, vai ter esse Media Creation Tool, você vai dar um duplo clique, vai apertar sim, ele vai abrir essa janelinha aqui, vai fazer alguns preparativos e basicamente você vai selecionar o seu pendrive, que ele vai aparecer aqui na lista de dispositivos, e aí você vai prosseguir para a instalação normal e ele vai fazer tudo automaticamente, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. E sim, estamos baixando aqui de forma completamente legalizada, direto do site da Microsoft, e ele é gratuito, você não precisa pagar para utilizar o Windows. E sim, aqui a verdade é que ele não vai estar ativado, só que eu particularmente nos meus computadores aqui já uso há alguns anos o Windows não ativado e não implica em nenhuma barreira de uso no seu dia a dia. Sinceramente, dá para você seguir vida normal e você não precisa se preocupar em pagar a ativação, porque comprando pelas lojas tradicionais é mais de R$1.000 a licença do Windows e é um valor que, honestamente, para usuários domésticos e comuns, não vai mudar em absolutamente nada, você só vai perder R$1.000, mas você pode comprar em sites que vendem as chaves de ativação, que é um pouco mais barato, mas de novo, eu acho que a gente dá na mesma. Aqui você vai em aceitar, ele vai começar a fazer alguns preparativos, você vai selecionar o seu dispositivo, finalizado, vamos voltar lá para o vídeo. Coloca ele em qualquer uma das portas USB do seu notebook, conectei aqui, pressiona o botão Power e aí já fica apertando F2, porque a gente vai entrar na BIOS. A BIOS é basicamente o sistema que faz a verificação do seu computador, para ver se está tudo funcionando certinho, mas ele também garante que a gente consiga inicializar o computador sem que a gente passe pelo sistema operacional. É uma pré-inicialização, é como se fosse o sistema operacional do computador para ligar o sistema operacional. Tentei explicar de uma forma resumida. Se tem alguém que sabe explicar de uma forma um pouco menos leiga, talvez seja interessante aqui compartilhar nos comentários. A gente já tem essa tela aqui bem simplificada da BIOS desse computador. Podemos conferir aqui a configuração. 13ª geração Intel Core i7 3650H, GeForce RTX 4050. E aqui ele está nesse sistema Linux, ele está nessa distro chamada Lux. O que a gente precisa fazer aqui é, na ordem de boot, selecionar o nosso dispositivo com o Windows. Para você navegar aqui, você pode utilizar o seu touchpad ou você pode selecionar as teclas aqui. Sinceramente, eu prefiro ir pelo touchpad. A gente vai colocar esse UEFI USB Device. O meu está nomeado assim. É a partição onde tem o Windows. A gente vai apertar o ESC para a gente sair da BIOS. A gente vai salvar e vai sair. Pronto. O que o nosso notebook vai fazer agora? Ele vai reiniciar, só que ao invés dele começar inicializando pela distribuição do Linux, ele vai inicializar utilizando o nosso pendrive, e aí sim, ele já vai prosseguir para a parte da instalação do nosso sistema operacional. Sim, é simplesmente isso. Caso você nunca tenha feito isso, saiba que é bem simples, não precisa ter nenhum medo, porque a gente não acessa exatamente uma configuração que pode dar erro e tudo mais. Não, o processo aqui é bem de boa, é bem tranquilo, e eu vou mostrando todos os detalhes para vocês. Pronto, essa tela azul aqui, chegamos na parte de instalação do Windows. A gente vai... Opa! Touchpad? Alô? Vamos avançar por aqui, instalar o Windows. Beleza, não tenho chave de produto. Por que o touchpad não está funcionando? Eu não sei. Mas a gente vai navegando aqui até onde dá. Não é possível abrir o link. Ué. Avançar. Ah, tá, não. Porque aqui eu tinha clicado para... Eu clicar no suporte aqui, só como ele não estava conectado na rede, óbvio, eu não vou conseguir dar o suporte. Então, o que eu fiz basicamente? Eu fui navegando pelo tab, o tab você consegue ir de opção em opção, tá ligado? E aí, quando você chegar na
opção que você quer, navega pelas setas. Como aqui a ideia é a gente não trabalhar mais com esse sistema operacional, a gente vai apagar todas essas partições que não nos interessam. Então a gente vai navegar aqui, ó, excluir partição. E assim, galera, caso você tenha interesse em utilizar o Linux, eu recomendo que você assista outro canal mais especializado para você criar para você deixar o seu sistema num dual boot, que chama. Você pode pesquisar lá no YouTube, com certeza vai ter alguém mais especializado para poder te ajudar em como você fazer isso da melhor forma possível. Como eu comentei com vocês, eu não mexo com Linux, basicamente Windows, e ainda sou bem iniciante, né, nesse meio. Então, beleza. Apagando tudo, temos aqui disco zero, espaço não alocado. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Alt Tab. Opa, de novo, cliquei no negócio do suporte. Vamos em avançar. O Windows agora já está pronto para instalar. Ó, não manter nada. Ok. Vamos lá. Instalar. Pronto. Simplesmente foi isso. O que a gente fez aqui basicamente? A gente acessou a BIOS do computador para a gente trocar a prioridade do boot para ele não inicializar pelo sistema operacional anterior. Ele ia inicializar utilizando o sistema operacional que está aqui dentro do nosso pendrive. A partir disso, a gente iniciando a instalação e caindo na tela azul, basicamente o que a gente precisa fazer é formatar o SSD com o sistema operacional anterior, já que a gente não vai precisar de nada que está lá disponível para a gente. E agora, seguindo todas as etapas da instalação, o computador vai reiniciar algumas vezes e a gente deixa nesse processo e eu volto aqui quando finalizar tudo bonitinho. E aqui um erro crasso de iniciante desatento por conta da correria da gravação aqui, que esses próximos 2 dias para mim vão ser muito intensos. Lembre-se sempre, quando você estiver fazendo qualquer tipo de atualização, se você estiver mexendo na BIOS, se você estiver mexendo com o sistema operacional, pelo amor de Deus, conecte o seu notebook na tomada para você, de forma alguma, ter qualquer tipo de interrupção durante esse processo, que aí, provavelmente, você vai precisar de ajuda da assistência autorizada lá da marca do seu computador, tá bom? Olha, mudou de tela aqui, mas o processo segue o mesmo, tá? Não mexi em absolutamente nada. Trocou de tela, mas não tem problema, só esperar. Bom, chegamos aqui na tela mais importante, o processo foi bem rápido, eu acho que não demorou nem 10 minutos. Agora é só seguir com todas essas etapas aqui, que é bem simples. Calma aí, eu sempre caio nesse negócio aqui. Por fato da instalação estar sendo feita no Windows 11, você necessariamente precisa se conectar à internet, e é isso que eu vou fazer. Vou fazer o login aqui na conta do meu amigo, e aí eu já volto para vocês, mostrando quando terminar todo esse processo. Mas assim, é um processo completamente intuitivo, você vai seguindo as opções que tem, não tem nenhum segredo, você vai fazer login com a sua conta, ele vai começar a reiniciar, provavelmente mais algumas vezes, e aí depois ele já vai ligar e vai estar tudo funcionando, fechou? Depois que você seguiu o passo a passo bonitinho e finalizou a instalação do seu Windows, é muito importante que você siga direto aqui na barra de pesquisar e escreva update, para você seguir com todas as atualizações possíveis que o seu sistema operacional precisa para estar funcionando adequadamente. Como vocês viram aqui, não sei se eu vou chegar a mostrar na edição do vídeo, mas durante o processo de instalação do Windows eu tive que conectar o cabo de rede aqui nesse notebook, porque o driver do adaptador wireless não estava instalado. Então, como eu não tinha instalado ele ainda, conectei o cabo, vim aqui, baixei todas as atualizações, ficou um bom tempo atualizando, e como vocês podem ver aqui, ainda tem mais atualizações para prosseguirem, para a gente começar a utilizar esse notebook. Outra coisa muito importante que eu descobri pesquisando para vocês também, foi de que o meu touchpad parou de funcionar, né? Eu não sei se foi durante a atualização, ou se fui eu que apertei o botão sem querer, mas ele tem o FN F10, você acaba travando o seu touchpad, e aí ele para de funcionar. Depois que você aperta aqui, ele volta a funcionar. Não sei se eu apertei sem querer, não sei se ele veio travado por definição, e aí eu tive que só destravar. Foram só esses 2 probleminhas. Ah, e outra coisa muito importante é para você instalar o Lenovo Vantage. Vou estar deixando aqui escrito como funciona, como você pesquisa isso. Ele é um programa da própria Lenovo para você já baixar todas as atualizações referentes ao seu notebook, além de que você já tem acesso ao número de série, a versão do produto e a versão da BIOS. Então aqui, caso você tenha que entrar em algum momento
da jornada com o seu notebook e em contato com o suporte. Aqui ele já vai puxar todas as informações e você vai ter na palma da mão, facilitadas para entrar em contato e aí resolver o seu possível problema junto à Lenovo, fechou? Bom, no mais é isso, atualizações feitas, sistema operacional instalado, unboxing feito, vambora! Já deixa o like e me segue que no próximo vídeo a gente já vai estar com toda a bateria de testes prontas para esse bichano e vamos ver do que ele é capaz?